A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui para exibir mais um instrumento de tortura da Santa Inquisição, instrumento que usavam para torturar os crentes anabatistas, os crentes daquela época e também os judeus, onde a Igreja Católica, no passado, usava esses instrumentos, foram criados por eles para a Santa Inquisição, aqueles que eles consideravam contrário, à doutrina da Igreja Católica. Estaremos exibindo aqui a forquilha do herege, aqueles que eles consideravam hereges, principalmente os pregadores da salvação pela graça mediante a fé, e contestavam sobre a indolência, sobre outros rituais. Aqui estamos exibindo a forquilha do herege. Aqui de princípio está escrito embaixo: instrumento de tortura para o herege, o anabatista. Está dizendo aqui, os crentes daquela época eram torturados, suas pontas, está dizendo aqui que as pontas eram afiadas, aprofundadas na carne, debaixo do pescoço e acima do osso externo, como se vê na figura, cuja forquilha impedia qualquer movimento. Observação: se o herege não se arrependesse com essa tortura, ele seria agora lançado na fogueira. Se ele não se arrependesse com essa tortura, se não se arrependesse, seria encaminhado para ser queimado vivo. E esse instrumento é inegável. Diz que na época do Frei Domiciano, que mais perseguiram e que foi o que mais usou esses instrumentos de torturas, e era inimigo cruel dos crentes anabatistas e dos judeus. Os judeus e os crentes sofreram na mão dele, diz aqui, a palavra que está sendo revelada nesse conteúdo. Aqui, vou passar aqui para ler, para quem quiser ler. O instrumento de tortura para os hereges anabatistas, suas pontas eram afiadas profundamente na carne, eram enfiadas, quer dizer, profundamente na carne, e embaixo do queixo e acima do osso externo. Está dizendo que era enfiado debaixo do queixo e no osso que pega aqui no peito, aqui, embaixo do peito, e não dava nem para se mexer. E outros instrumentos, tem aqui também belisca-línguas, esse instrumento aqui, belisca-línguas. O Marte era amordaçado com este instrumento e levado à fogueira para impedir que os seus gritos
incomodasse os espectadores e o concerto de música sacra que acompanhava a execução festiva era chamado de máscara de fome. Então, meus irmãos, nós vemos aqui alguns instrumentos que a Inquisição, que os católicos chamam de santa, que de santa não tinha nada, quantos foram levados ao martírio, quantos foram levados, né, a serem martirizados, né, e sofreram muito por pregar a salvação pela graça, né, pregar contra o purgatório, né, contra as indulgências, e nós estamos aqui mostrando para alguns irmãos, né, para que se tenha conhecimento das obras perversas que a Igreja Católica, na verdade, cometeu nesse período. Né? Estaremos mostrando outro instrumento de tortura, outros instrumentos de tortura. Esse aqui, ó, que é um instrumento de tortura, onde a pessoa era colocada viva. Se a pessoa fosse do clero, fosse um frei, fosse um padre, né, ele não era torturado, assim, não podiam matá-lo. Então eles pegavam e botavam dentro dessas gaiolas e deixavam morrer e apodrecer, até os ossos soltarem. Vou apontar aqui a câmera para a leitura, para quem quiser ler a respeito, aqui, ó, da gaiola. Era usada mais para os mártires eclesiásticos. Alguém que exercia um cargo eclesiástico na Igreja Católica daquela época e que se convertessem ao Evangelho de Cristo, porque era proibido derramar o sangue dos membros da Igreja Católica Romana. Na Espanha, o condenado era trancado numa gaiola de ferro e madeira e pendurado na parte externa das prefeituras, das catedrais e dos tribunais. Quer dizer, essa gaiola era pendurada com a pessoa dentro, né, na frente das prefeituras, das catedrais, né, das grandes igrejas católicas, dos templos católicos, né, e ali ficava, apodrecia ali. Apodrecia. A Igreja Católica Romana, na Espanha, o condenado era trancado numa gaiola de ferro e madeira e pendurado na parte externa das prefeituras, das catedrais ou tribunais. Dentro dela, deixava-se o mártir morrer de fome, de sede. Isto era procedido durante o inverno, pelas intempéries e pela neve, durante o verão, pelas queimaduras do sol. O cadáver ficava em putrefação, quer dizer, na gaiola até os ossos desprenderem. Ainda existe destas gaiolas na torre de Acerbe, no Palácio Ducal de Montava e na Catedral de Münster, na Suíça. Então, irmãos, está aí este conteúdo, né, mostrando para os irmãos. Esta é a gaiola, onde muitos mártires, né, cristãos foram
assassinado pela Igreja Católica na época da Inquisição. Eles falam que é santa, que não de santa ela não tem nada, não é? Se um padre se convertesse, ele morria assim, se eles pegassem. Se um bispo se convertesse, se uma pessoa do clero, né, sendo da parte eclesiástica, como eles não podiam matar com outros instrumentos, eles deixavam morrer assim, de fome, de frio, né, ou se não, exposto ao calor diário. Se você gostou desse conteúdo e gosta de conteúdo assim, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha para que possamos crescer nesse canal. Estaremos trazendo mais conteúdos em nome de Jesus Cristo e mais formas de martírios para os irmãos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma vida plena de comunhão com Deus. Observação: em todos os tempos, todos os crentes fiéis, os cristãos fiéis foram perseguidos. Prisão, açoite, morte, na fogueira, não foram vencidos. Mas ainda hoje todos os fiéis cristãos perseguidos estão revestidos no Espírito Santo, certamente vitória terão. Fiquem todos na paz de Cristo. Ore pelos cristãos sobre a superfície da terra, em nome de Jesus.